A hiperinflamação, sabe, é um dos maiores desafios da medicina moderna. Hoje, a gente vai desvendar como é possível controlar esse processo usando uma metáfora bem poderosa, a de 4 chaves moleculares diferentes, mas que foram todas desenhadas para girar a mesma fechadura inflamatória. Vamos começar. Bem, no centro desse desafio todo está a famosa tempestade de citocinas. É basicamente quando o nosso sistema imune, que deveria nos proteger, entra numa espécie de sobrecarga e se vira contra o próprio corpo. É uma cascata super perigosa que precisa ser interrompida de um jeito inteligente, sabe? Antes que o estrago seja grande demais. Para conseguir conter essa tempestade, o foco precisa ser muito preciso. E o alvo principal aqui é o eixo IL-6/TH17. Pensa assim. A interleucina 6, ou IL-6, funciona como se fosse o alarme de incêndio do corpo, o primeiro sinal de perigo. E esse alarme convoca as células TH17, que são a verdadeira artilharia pesada da inflamação. Essa dupla é o epicentro de todo o problema. E é exatamente aqui que a nossa análise de hoje começa. A gente vai investigar como 4 medicamentos que, à primeira vista, não têm nada a ver um com o outro, hidroxicloroquina, ivermectina, colchicina e famotidina, acabam convergindo para modular essa mesmíssima fechadura molecular. Como é que cada uma dessas chaves se encaixa e gira o mecanismo de um jeito único para silenciar a tempestade? É isso que a gente vai ver agora. A nossa primeira chave é a hidroxicloroquina. A estratégia dela é bem sutil, na verdade. Em vez de fazer um bloqueio direto, ela age alterando fisicamente o ambiente dentro da própria célula imune. O mecanismo aqui é fascinante. Por ser uma base fraca, a hidroxicloroquina acaba se acumulando nos lisossomos, que são os compartimentos mais ácidos da célula. Lá dentro, ela neutraliza o ambiente, aumentando o pH. E essa mudança, que parece simples, paralisa a função do lisossomo, que é tipo a central de reciclagem da célula. Na prática, o sistema de limpeza celular simplesmente emperra. E olha só, essa ação puramente física acaba gerando uma consequência imunológica crucial. Ao paralisar o lisossomo, a HCQ protege uma proteína vital chamada FOXP3. Essa proteína comanda as células T reguladoras, as TREGs, que são as pacificadoras do nosso sistema imune. Proteger a FOXP3 é como salvar o chefe dos bombeiros, permitindo que ele controle o incêndio que as células TH17 começaram. O equilíbrio do sistema é restaurado. Vamos em frente para a segunda chave, a ivermectina. Aqui a estratégia é completamente diferente. Em vez de mudar o ambiente, ela funciona quase como um bisturi molecular, com um ataque super preciso para impedir a produção do próprio alarme de incêndio, a IL-6. O pulo do gato nesse mecanismo é o seguinte: a ativação do gene da IL-6 depende de uma espécie de linha de montagem de proteínas, e a peça central ali é a PAC1. O que a ivermectina faz é induzir a degradação dessa PAC1. Sem essa peça, a linha de montagem inteira se desfaz. O sinal de ativação, o STAT3, simplesmente não consegue chegar no núcleo para ligar o gene. E a consequência disso é brilhante. A IL-6 é o combustível que transforma uma célula T ingênua numa célula TH17, a nossa artilharia pesada. Ao cortar a produção de IL-6 direto na fonte, a ivermectina corta o fornecimento de combustível. Menos IL-6 significa menos células TH17 sendo criadas e, claro, menos inflamação. A terceira chave, a colchicina, é um medicamento bem antigo, mas com uma estratégia super moderna: agir no sensor de perigo imediato da célula. O objetivo dela é desarmar o que a gente poderia chamar de botão de pânico do sistema imune. Esse botão de pânico é, na verdade, um complexo de proteínas chamado inflamassoma NLRP3. Quando ele é ativado, processa e libera outras 2 citocinas bem potentes, a IL-1-beta e a IL-18. A colchicina age justamente aí, impedindo que esse complexo seja montado. Sem a montagem, as citocinas precursoras não são ativadas e esse alarme secundário é silenciado. Certo, mas qual é a conexão disso com o nosso eixo principal? Bom, a IL-1-beta e a IL-18 não criam novas células TH17, mas elas funcionam como amplificadores. Elas pegam as células TH17 que já existem e turbinam a produção de IL-17 delas. Então, ao bloquear esses amplificadores, a colchicina enfraquece o poder de destruição da resposta, mesmo sem impedir que as células se formem lá no início. Chegamos à quarta, e olha, talvez a mais surpreendente das chaves, a famotidina.
Como é que um medicamento para a acidez do estômago pode ter um efeito no sistema imune? A resposta está no alvo dele, o receptor de histamina H2, que não fica só no estômago, mas também em várias células do sistema imune. O mecanismo aqui é um bloqueio de receptor, bem direto. A histamina que circula no corpo pode se ligar a esses receptores H2 nas células imunes, criando um sinal de baixo nível, uma espécie de primer de IL-6 que já deixa o sistema em alerta. A famotidina se encaixa nesse receptor e simplesmente impede que a histamina se ligue, silenciando esse sinal inflamatório inicial. A consequência disso, portanto, acaba sendo bem parecida com a da ivermectina. Ao reduzir a IL-6 sistêmica, ainda que por um mecanismo totalmente diferente, a famotidina também reduz o combustível para a formação de células TH17. É mais um golpe upstream, ou seja, lá no começo da cadeia, direto no alarme de incêndio. Bom, agora que a gente já analisou cada chave em detalhe, vamos dar um passo para trás para ter uma visão mais estratégica e comparar essas 4 abordagens. Essa tabela resume tudo de uma forma bem clara. A gente vê a hidroxicloroquina com sua ação lá na ponta, modificando o ambiente da célula, a ivermectina e a famotidina agindo lá no começo, bloqueando a IL-6, e a colchicina ali no meio do caminho. 4 pontos de vulnerabilidade completamente distintos dentro da mesma orquestra inflamatória. E dá pra gente sintetizar tudo isso numa analogia ainda mais poderosa: faísca versus combustível. A ivermectina e a famotidina são os bloqueadores da faísca. Elas impedem que o sinal de IL-6 comece o incêndio. Por outro lado, a hidroxicloroquina e a colchicina são as moduladoras do combustível. Elas partem do princípio que o fogo já começou e o que elas fazem é controlar a resposta celular que alimenta esse fogo. E isso tudo nos leva a uma reflexão estratégica final. Diante de uma hiperinflamação que está escalando rapidamente, qual seria a abordagem ideal? Seria melhor bloquear a faísca inicial, os sinais que disparam a IL-6, ou talvez seja mais eficaz controlar o combustível que alimenta a proliferação das células, assumindo que a faísca é inevitável? É uma questão que conecta a beleza desses mecanismos moleculares ao desafio real de tratar a tempestade inflamatória no dia a dia.